Fazem parte da mesa de abertura os seguintes componentes: a doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS. A doutora Ana Paula Mota Costa, diretora da Faculdade de Direito da URGS. Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, vice-presidente do IARGS e coordenador do Núcleo de Debates entre Direito e Literatura. A doutora Maria do Carmo Campos, expositora, doutora em Literatura Brasileira pela USP e professora titular da URGS. Doutora Laura Levi, debatedora, advogada, doutora em Estudos Políticos e Humanitários e mestre em Bioética. Dr. Roberto Saraiva, debatedor, advogado, professor de pós-graduação e membro do IARGS. Saúdo também as presenças da vice-presidente Eliane Bestete, da primeira diretora-secretária Ana Amélia Zanella Prates, o segundo diretor-secretário Roberto Medaglia Marrone Neto. Para fazer a saudação inicial, convidamos a presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral. Boa tarde a todos. Eu prefiro falar de pé. Em primeiro lugar, eu quero saudar aqui a nossa diretora, a querida Ana Paula Mota Costa, diretora desta nossa Faculdade de Direito. Saudar também o Dr. César Vergara, nosso vice-presidente de Almeida Martins Costa, que é o coordenador do Núcleo de Debates entre Direito e Literatura. A doutora Maria do Carmo Campos, expositora. Também já aproveitar para saudar junto a Balala Campos, a minha amiga Balala Campos, ambas filhas do grande professor, que também foi nosso presidente, doutor Lélio Candiota de Campos. A doutora Laura Levi, debatedora. O doutor Roberto Saraiva, que também é debatedor e sócio do nosso instituto. E os membros do nosso instituto, a vice-presidente Eliane Bestete, a doutora Ana Amélia, que também é diretora-secretária, o doutor Roberto Marrone Neto. Também os membros do Instituto que aqui se fazem presente, que nós agradecemos a presença. E os nossos, não sei se tem alguns professores aqui, mas se não estão presentes, possivelmente eles vão estar assistindo. E os alunos que estão aqui e que também vão assistir. Eu quero agradecer essa parceria, dizer que é muito importante, doutora Ana Paula e doutor César, essa parceria entre o Instituto e a Faculdade de Direito. Essa nossa querida Faculdade de Direito, que cada vez minha Faculdade de Direito, de tantas pessoas, que cada vez que eu venho aqui eu me emociono. Então, parabéns, parabenizando, eu agradeço toda esta parceria, agradeço as presenças e a contribuição de cada um para o brilho desse evento. Em seguida, a fala será da diretora da Faculdade de Direito da URGS, doutora Ana Paula Mota Costa. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, saudar a professora Sulamita, querida, nossa primeira professora mulher concursada aqui da Faculdade de Direito. Sempre será a sua casa. Os demais componentes da mesa, não vou repetir os nomes de todos para não ocupar os seus tempos, mas muito obrigada pela presença, assim como pela presença de todos que estão aqui. Gostaria de dizer que para a Faculdade de Direito é sempre uma honra sediar esse encontro com o IARGS. O IARGS, que falava antes com a professora Sulamita, ano que vem faz 100 anos, e nasceu aqui, né? Então, é nosso filho da Faculdade de Direito, que esse ano está fazendo 125 anos. Além do prazer de sediar um evento conjunto com o IARGS, me parece que sempre com o Dr. César tivemos essa parceria, considerando a grande importância que é a discussão ou a reflexão, juntando essas áreas do conhecimento, direito e literatura. Penso que há uma convergência muito grande, uma intersecção grande entre essas áreas, porque, de um lado, nós temos a literatura como expressão cultural de todos os tempos, né, de cada tempo, e, de outro lado, temos o direito, que também é um produto cultural e que, a cada momento, é chamado, como agora, em tantas pautas nos contemporâneas,
para regular as relações da sociedade, para estabelecer padrões de convivência e, portanto, para incidir na cultura. E a relação entre cultura, direito e literatura é muito significativa em todos esses encontros que nós fizemos. Eu acho que eu participei de quase todos, né? Hoje não vou poder participar muito tempo aqui, mas quero dizer que para nós é uma grande alegria, um prazer, e consideramos de extrema importância. Então, desejar para a professora Carmen também uma boa exposição, os debatedores também, e a faculdade vai estar sempre aberta a essa nossa parceria. Muito obrigada. Ouviremos agora o coordenador do Núcleo de Debates entre Direito e Literatura, Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa. Muito boa noite a todos. Eu saúdo todos os integrantes da mesa, uma saudação especial à nossa presidente, doutora Sulamita Cabral, a quem eu agradeço a confiança de ter... com o maior carinho, né, com muita atenção. A professora Maria do Carmo Campos, que aceitou prontamente o meu convite para nos falar sobre a obra do Admirável Mundo Novo. Para mim é uma satisfação enorme sempre te ouvir. E eu tenho certeza que vai ser uma exposição inesquecível para os eventos do Núcleo. E também os meus amigos queridos, Roberto Saraiva, né, meu colega de Tribunal de Ética da Ordem, né, da 12ª turma, a Laura Levi, querida colega no curso de doutoramento da Universidade Fernando Pessoa, e a toda a plateia. Esse encontro do Núcleo de Direito e Literatura vem se caracterizando assim por ser quase que um encontro, um grupo de amigos, né? Amigos que vêm aqui para ouvir um pouco sobre literatura, para debater. Eu quero dizer que tem uma outra filha do professor Lélio Campos, que está aqui também, a minha querida prima Maria Inês Campos, não pode ser esquecida. E também a Mariana Martins Costa Valles, que está lá no fundo, filha da professora Judite Martins Costa, neto do professor Antônio. Então, todo mundo tem algum vínculo aqui com a URGS. E eu agora vou passar a palavra, então, para a nossa palestrante, a professora Maria do Carmo, para iniciar a nossa noite aqui de debates. Muito obrigada, doutor César, a todos os presentes, às autoridades. Saúdo a direção da faculdade, a doutora Sulamita, que representa o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Laura, aqui presente, e todo o público que se compareceu a essa sessão. A convite, como já foi dito, do doutor César, eu aceitei essa tarefa, que é realmente um trabalho fascinante e inconcluível. Isso eu quero dizer, que eu acho que, ao dizer inconcluível, eu estou falando de uma grande obra literária, que nunca se esgota, não pode ser resumida, pode ser, mas não dá conta. Ela tem como uma grande, me ocorre aqui, como uma grande tela pictórica ou como uma grande sinfonia, ela tem camadas de significação. E esse conjunto de camadas de sentido histórico, artístico, civilizatório, ele não se esgota de forma alguma num resumo.
porque o resumo qualquer pessoa faz. 3 linhas, se for 3 linhas, 30 linhas, 30 linhas, mas a obra não entra no resumo. Essa é uma opinião que eu tenho. As grandes obras literárias, poéticas, não cabem no resumo. O que se pode resumir é simplesmente, vamos dizer, a sucessão dos fatos, ou, de repente, o perfil de um personagem, né? Ou o modo de narrar, e outras tantas hipóteses. Mas nada disso dá conta da grandeza de uma obra. Então, o que nós temos aqui? Admirável Mundo Novo, um romance escrito por um autor inglês, e agora, em 1932. 1932, vai completar um século a data de publicação. Isso, em si, já é um pouco chocante, no bom sentido, se nós lermos a obra e nos tentarmos nos aprofundar no conteúdo. O que é isso? Os artistas, os poetas, os escritores enxergam o futuro? Talvez sim, alguns sim. Hoje fala-se muito em distopia. O que é a distopia? É a antevisão numa obra daquilo que acontecerá no futuro. Não como um oráculo que prevê tudo direitinho, assim, ou com a antevisão por um profissional de uma data, um horóscopo, vai acontecer isso, aquilo. Não nesse sentido. No panorama geral e profundo, portanto, muito mais enraizado. Né? Então, nós temos esta obra em 1932, na edição aqui que me cabe, eu tenho 18 capítulos, e 18 capítulos que vão narrando uma situação que nos pode causar, a meu ver, estranheza, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma ponta de familiaridade com aquilo. O que é a estranheza? É o modo como a sociedade daquela época, esta sociedade descrita e ficcionalizada aqui, ela vai se organizar. Ela vai se organizar através de determinados projetos, né? Regras muito claras e muito rígidas para atingir determinados objetivos. Hoje nós falamos, hoje é depois dos gregos, né? Democracia, governo do povo, poder do povo pelo povo. Só que o próprio conceito já passa a ser um pouco transformado ao longo dos séculos. O que nós temos aqui? Temos um poder instalado numa civilização, tá? Civilização real ou imaginária? Eu acho que as duas coisas. Porque, na real, nós temos pontuações geográficas e históricas de determinados lugares e outros podem ser fictícios, né, imaginados. Um dos lugares bem realizado, bem notório, é o Londres, ou seja, relativo à terra natal do autor, né, a cidade de Londres. Então, nós temos um tempo, um espaço um pouco dúbio, porque não é todo ele localizado no mapa, mas nós temos também dados de inventos. Por exemplo, um livro de 1932 fala em televisão e helicóptero. Eu fui procurar. Digo, será que já existia? Será que já existia helicóptero? Sim, o projeto do helicóptero é muito anterior. Se não me engano, remonta lá a um sábio grego, quer dizer, um projeto que não se realizou, foi se constituir mais tarde. Além do helicóptero, a televisão. Aqui no Brasil, nós sabemos mais ou menos a data, entre os anos 50 e 60, mas acontece que, em outros países, supostamente mais avançados, ela teria entrado antes, com uma feição mais simples, né? Não alcançando tudo o que o objeto alcança nos dias mais perto de nós.
Bom, então ficamos... O que é isso, o leitor pode perguntar? Afinal, é história, ficção, é invenção? É tudo junto. Quer dizer, o que faz o grande escritor aqui, Aldous Huxley? Ele lida com dados históricos, com percepções filosóficas, religiosas, e ficcionaliza tudo isso. Não só filosóficas religiosas, também percepções de dados científicos, né? Tudo isso se reúne nesse projeto, vamos dizer assim, civilizatório, dominador, absolutamente dominador, que vai se desenrolando durante o livro. Bom, o que eu quero dizer também? Quais são as regras deste jogo civilizatório, vamos chamar assim, que era também dominatório relativo a esses projetos literários que são chamados de distopia? O Admirável Mundo Novo, o 1984, e também, de certa forma, o livro, o Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago, que justamente foi apresentado em Porto Alegre ontem, uma versão teatral magnífica. O que nós temos aqui, então? Quais eram as metas? Condicionamento social. Isso, todas as pessoas tinham que ser condicionadas a uma regra. Segundo, hierarquia rígida. O que é hierarquia rígida? Vejam que interessante. A nomeação das classes hierárquicas rígidas é o seguinte: alfas, betas, gamas, deltas e ys. O que nós temos aqui? Obviamente, é o alfabeto grego. Alfas é a classe superior, né, que poderia ser intelectualmente desenvolvida, mas também é automaticamente mais beneficiada por tudo, por consideração, enfim, por todas as regras do jogo. Segundo, a classe beta são os trabalhadores qualificados. Classe gamas são os de nível médio. Deltas são os trabalhadores braçais. E os Ys, lá no fim do alfabeto, quase, são casta mais baixa, tarefas degradantes e insalubres. Isso aqui é muito impressionante, porque é um sistema de castas que talvez permaneça em alguns cantos do nosso globo terrestre, mas é algo bastante rigoroso e, por que não dizer, cruel. Então, as regras são, agora estabelecidas as castas, as regras são condicionamento social, hierarquia rígida, agora sim, vocês estão todos sentados, eu também estou. A terceira regra, consumismo, regra de dominação. Consumismo, eliminação de emoções, certo? E de individualidades, de modo que as pessoas todos agissem e pensassem da forma mais esperada por esse comando, né? E eliminação de alguns relacionamentos pessoais e familiares, sobretudo os mais profundos e mais envolventes. Isso deveria ser eliminado de modo a que a população estivesse desintegrada, vamos dizer, no sentido individual, mas apta para cumprir todas as tarefas possíveis e imagináveis. Então, o que vem nesse mesmo pacote? A arte deve ser controlada e ignorada. Por quê? Porque a arte é um fator de abertura, de iluminação, leva as mentes e as vontades para outros lugares, sobretudo a música, diria eu. Então, aqui, vemos o seguinte: todos são condicionados a viver em obediência às leis e às regras sociais, sem qualquer tipo de contestação de sua natureza. Aqui eu cito o parágrafo do livro. Os indivíduos são controlados pela ingestão de uma droga chamada soma, que neutraliza qualquer sentimento de dúvida ou manifestação. Então, aí, o poder da dominação através da ingestão de um comprimido que era distribuído fartamente a toda a população envolvida, mas dentro de regras específicas.
né? O soma acalmava, fazia dormir, curava qualquer anseio ou desejo. Por outro lado, eles trabalhavam também com hormônios da sexualidade, que eram investidos, eles eram estimulantes, né? Isso o cidadão podia usufruir livremente. Então, o exercício sexual era liberado completamente. O que era proibido era exatamente o pensamento, a dúvida, a contestação. Vemos o seguinte, então, o que nós temos aí? Se nós pensarmos, eu fiz um registro aqui, lembrando do nosso antigo mestre em literatura, Luiz Vaz de Camões, que dizia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muitos de nós pensamos que é necessário mudar e aceitar todas as inovações. Porém, este livro aqui de 1932 é um grande alerta, um alarme para talvez os nossos acontecimentos atuais. Mais um pouquinho. Então, aqui o que nós temos ainda? Nós temos só para não me estender muito, o livro explora, então, esses mecanismos da civilização, descreve muito bem aquilo que nós chamamos hoje como preconceito social, ou étnico, ou racial. Isso é explorado na maneira em que se observa, se visita, os personagens visitam o que poderia ser um locus, uma comunidade, onde as pessoas são diferentes. E essas pessoas já são automaticamente denominadas selvagens, com letra maiúscula. Era um termo que se usava no meu tempo do Colégio Bom Conselho, quando se estudava as comunidades brasileiras. O termo selvagem era usado. Mas aqui tem um aspecto diferente, porque as regras são muito mais rígidas nesses ambientes para que não exista, vamos dizer, aproximação qualquer com os outros que não são deste grupo, desta comunidade, desta etnia, como dizemos hoje. Então, as pessoas passam a ficar sem raciocínio, aí me refiro ao todo, sem reflexão, obrigadas a seguir horários rígidos e a serem também, vamos dizer, submissas a esta ingestão de medicamentos, de pílulas, que controlavam completamente o funcionamento humano. Não vou muito longe, só para dizer o seguinte: entre eu chamo de violências de controle social, havia um método chamado eu me permito dizer hipnopedia, porque acho que isso é a junção de duas palavras gregas, acredito que gregas. O que é isso aqui? Era uma espécie de lavagem cerebral imposta às pessoas, de modo a que elas recebessem informações constantemente, vindas, vamos dizer, das razões ou dos interesses daqueles que estavam controlando aquele grupo social, e as pessoas, à noite, elas recebiam esse mecanismo da hipnopedia para que elas perdessem as ideias próprias e ficassem cada vez mais submissas. Eles recebiam também chicletes de hormônio sexual, porque isso era livre. Liberado não criava novos métodos de pensamento e de posicionamento social. Só por finalização. Eu termino aqui dizendo que o livro é altamente interessante, cheio de conteúdo, e ele é costurado todo, alinhavado por ninguém menos que Shakespeare. Todas as frases do livro remetem a uma frase shakespeariana de todas as obras. Eu constatei aqui, escrevi em algum lugar, todas, a Tempestade, Mercador de Veneza, Romeu e Julieta, Otelo, Hamlet, as frases do livro, principalmente dos personagens, né, talvez aqueles que não quisessem se submeter a tudo isso,
é Shakespeare que entra ali, né? Então, isso é maravilhoso, porque mostra, desculpem aqui meu entusiasmo, mas mostra que a literatura pode trabalhar num campo ilimitado. Trazer Shakespeare para dentro de um livro do século XX como diálogo direto, né? Isso aí realmente é impressionante. Outro aspecto que eu queria relatar é o dilema, e acho que alguém depois pode completar isso, o dilema em que ficou um personagem desse grupo chamado de selvagens, e tem um outro nome, se não me engano, até com caracteres latinos. Esse personagem chamado O Selvagem, mas ele tinha um nome, era John, o texto dá a entender que ele era uma pessoa diferenciada, embora não tenha tido muita instrução, embora tenha tido imensas complicações familiares, depois de ter passado pela morte da mãe, num ambiente desses de condicionamento social, em que privava a pessoa de tudo que ela era e injetava outras coisas. Então, esse personagem chamado John foi aquele que uma das, eu diria, como se falava antigamente, uma das heroínas do livro, não é a droga, é a pessoa que é heróica, né, que seria uma das personagens principais, chamada Lenina. E aí me fez pensar também em Lenin, porque é a mesma época as coisas estavam acontecendo, ela era lenina. E com todos os, hoje se diria, parceiros sexuais com quem ela pôde estar, ela preferiu um menino selvagem. Ela se interessou por ele, gostou dele. Tá? E ele, de certa maneira, não estava completamente preparado para aquele acolhimento, sendo que as mulheres, as personagens, elas tinham livre acesso sexual todo o tempo. Era só levantar um braço e já aquilo era como uma rotina maquinal que poderia rodar todo o tempo. Então, o livro nos mostra algo que pode parecer estranho, mas que também funciona, como eu disse, como um alerta, como uma iluminação para as nossas cabeças, né? E aí cabe a cada um dos presentes, dos leitores, dos espectadores, tomar a sua direção, né? Quer dizer, não é um romance como muitos pensam. Vocês não pensam, nós aqui não pensamos, mas uma pessoa que não tenha muita instrução é levada a pensar que romance é uma história de amor, em geral com final feliz. Não é assim. Romance é um gênero literário que começou a mostrar seu lugarzinho no final do século XVIII. É um gênero literário. É claro que existe o romance quando duas pessoas se encontram, não é isso, mas enquanto literatura, o romance é um gênero literário do século XVIII e não tem assunto pré-estabelecido. Vai como o escritor quiser, né? Então, eu acho que eu fico por aqui, agradeço muito. Eu insisto nessa ideia da distopia, insisto também em lembrar um pensamento de um escritor, filósofo que eu admiro muito, alemão, Walter Benjamin, do século XIX, que morreu exatamente em 1940, fugindo da Gestapo. Ele escreveu um pequeno ensaio sobre a fotografia, uma obra belíssima. E aí o que me marcou nesse ensaio dele, é que ele diz, e aí vem de novo a questão dos recursos novos, dos objetos novos, de tudo que veio aparecendo. Quando chegou a fotografia, houve muita reação de duas partes. Diz ele que os alemães se manifestaram, é uma arte perigosa vinda da França, porque a França foi pioneira na fotografia e no cinema, né? Isso ele disse. E também tinha aquela outra versão, que a fotografia não era liberada, porque o ser humano era sagrado, feito à imagem e semelhança de Deus, e não poderia ser copiado. Imagina se isso se sustentaria nos dias de hoje. E por aqui eu fico. Muito obrigada pela atenção de todos.
Então, muito obrigado, professor Maria do Carmo. Eu vou passar a palavra agora, então, para a professora Laura Levi, que vai fazer a sua abordagem. Boa noite. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes e os que nos assistem e os que vão, então, nos assistir aí nessas gravações do canal do YouTube do IARGS. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar ao Dr. César Vergara Martins Costa pela escolha deste livro, desta obra, para essa discussão do Núcleo de Direito e Literatura, e também aqui as colocações feitas pela professora Maria do Carmo realmente foram muito inspiradoras. O meu papel nesse momento, como debatedora, é trazer um pouco de uma discussão bioética, que é o meu caminho, que é o que eu trabalho, que é o que eu estudo. Esse livro, ele é um livro para que quem se debruça sobre a bioética é um livro, na verdade, obrigatório. Então, a gente estuda esse livro desde o início, quando a gente começa a se debruçar pelas questões bioéticas, a gente já estuda essa obra. E eu já havia feito 2 leituras dessa obra, mas eu fiz uma nova leitura a partir do convite do César, porque eu acho que a nossa caminhada de conhecimento ela vai mudando muito a nossa percepção sobre as obras. Então, como eu venho de uns anos para cá, migrando de uma bioética muito biomédica e principialista e passo por uma bioética de intervenção, uma bioética global, a gente percebe que a obra ela acompanha essa transição da mesma maneira. Então, assim, a gente consegue encaixar essa obra com discussões tanto a partir da bioética biomédica, que nós chamamos, ou a bioética clínica, que é muito mais conhecida, que tem os nossos 4 princípios base, que é autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, mas a gente também consegue encaixar essa obra nas questões da bioética de intervenção, que discute as vulnerabilidades, que discute as desigualdades sul-global e norte-global. A gente consegue colocar essa obra em uma perspectiva de uma bioética global também, que discute a justiça sanitária, que discute a eugenia, o transhumanismo, as questões de o biopoder, o fármaco-poder. Então, assim, está muito presente nessa obra. Quando a professora fala da droga, né, do soma, na verdade, a gente trabalhando assim, a gente percebe o fármaco-poder muito presente. E a gente, na verdade, é uma obra que ela, na minha percepção, ela não era uma obra numa perspectiva futurista, ela é uma obra presente àquela época, como ela é uma obra presente no nosso momento atual. Nós temos discussões de formatação do indivíduo, automatização do indivíduo, sentimentos fabricados, aumento de consumo, socialização condicionada e necessidades criadas. Nada mais do que nós estamos vivendo hoje, né? E que, a cada época, a cada momento, nós tínhamos estes conceitos instituídos, obviamente, de formas distintas. Só que, talvez, como a gente, como um papel de debatedor, eu gostaria de levantar um ponto específico, pela minha caminhada dentro da bioética, e principalmente a minha caminhada nas questões de reprodução humana, eu vou me atentar a essa discussão. Bom, a obra nos traz, e principalmente assim, nós tivemos nas últimas semanas duas grandes notícias em relação às reproduções humanas que nos fazem ainda mais refletir o que vem trazido nessa obra. Nós tivemos o lançamento, digamos, né, a notícia de um primeiro robô na China que é capaz de gestar e dar à luz. Então, os úteros artificiais. Isso é uma discussão que a gente faz na bioética há alguns anos, né, não é de agora, e que ela vem, obviamente, ganhando força com o aumento, obviamente, das questões de tecnologia, de inteligência artificial. E também as notícias de que os grandes, né, os bilionários do Vale do Silício estão buscando os filhos projetados com os QIs elevados. É uma outra discussão, ou então
ajustes de relacionamentos com grandes né, pensadores, desenvolvedores de IA, grandes mentes brilhantes, com parceiros que também sejam brilhantes, para que tenham uma perspectiva de indivíduos mais com QIs superiores. Então, a gente entra na discussão de eugenia, a gente entra na discussão de transhumanismo, a gente entra numa discussão de qual é o limite dos projetos parentais e até onde vai as questões de biotecnologia, de terapia gênica, de testes genéticos pré-implantacionais, de descartes de embriões, né? Quem são os embriões que são aptos ou não aptos, quem serão os escolhidos, quem faz as escolhas, né? Quem é que vão fazer as escolhas de quem seriam as castas que nós temos aqui muito bem fragmentada no livro. Então, quem serão os alfas, quem serão os alfas é que faziam as escolhas, né? Então, por que escolher? Quem é que tem este poder de escolha? Quem tem o poder de escolher geneticamente os que são melhores e os que não são melhores? Quais são? Porque tem uma linha muito tênue entre a medicina de precisão ou a medicina hoje que é belíssima, que é grandiosa no sentido de estudo de doenças, terapias gênicas, a própria tecnologia do CRISPR-Cas9, que detecta o gene defeituoso e consegue corrigir esse defeito, né, afastando então a doença desde o momento nós podemos pensar em embrião, como podemos pensar num adulto, né? Então, mas nós temos situações onde nós estamos não falando em doenças graves, nós estamos falando de melhoramento humano, ou nós estamos falando de manipulações, né? Introjetando genes diferenciadores em humanos. Então, tem um limite muito tênue aí entre o que é medicina de precisão, o que é uma nova eugenia, o que seria um transhumanismo, o que seria, então, as questões todas que estão ligadas à terapia gênica, enfim. Então, como eu tenho essa caminhada muito forte dentro da reprodução humana, e principalmente na bioética, eu acho que eu faria o destaque, né, na minha fala para este ponto, como complementação ao que a professora nos trouxe aqui. Porque eu acho que cada vez mais nós estamos dentro deste cenário. No Brasil, aumentou mais de 200% o uso, né, de reproduções assistidas, de técnicas de reproduções humanas assistidas nos últimos anos. E a gente percebe isso claramente. Eu trabalho com direito de família e a gente percebe claramente que aumentou muito o número dentro dos nossos processos de divórcios, de dissoluções ou de inventários, que nós temos disputas de materiais genéticos. Nós temos situações de ingresso de genoma humano, né, de outros países, ou de embriões que são realizadas as reproduções em outros países e depois tem que entrar no Brasil material humano. Então, assim, nós temos muitas discussões que estão em cima da reprodução que, quando eu comecei a trabalhar com isso em 2009, as pessoas achavam que era um pouco assim utópico, né? A gente discutia as reproduções, principalmente dentro do direito de família, reprodução humana, isso aqui está muito longe. Não, isso está mais presente do que a gente imagina hoje, e cada vez mais a gente percebe isso. E essa obra, ela é brilhante, absolutamente brilhante. Assim. A gente consegue, na perspectiva da bioética, a gente consegue discutir ela sobre vários prismas. Então, como nós temos mais um outro debatedor, e também não quero estender o nosso tempo, eu faço essa ressalva a este ponto em específico, sobre as questões da reprodução humana e sobre as questões, principalmente, de eugenia e transhumanismo. Obrigada. Muito obrigado, Laura. Passo a palavra, então, ao professor Roberto. Obrigado, César. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade que o IARGS nos proporciona a nós todos, na pessoa da professora Sulamita Santos Cabral, nossa presidente, que nos honra com a sua liderança. Agradecer o convite do meu estimado amigo, o Dr. César Vergara, que é o coordenador do Departamento de Direito e Literatura do nosso Instituto.
parabenizar as exposições da doutora Maria do Carmo Campos e da doutora Laura Levi. Dizer que eu me sinto muito honrado de compor essa mesa e agradeço e registro também a presença da professora Ana Paula Mota Costa, que precisou se retirar. Agradeço também todo o apoio da Terezinha Tarcitano, que é nossa assessora no IARGS, e toda a equipe organizadora na pessoa dela. E saúdo também todos os dirigentes e membros do nosso instituto. Agradeço a presença de vocês essa noite. Como foi dito já pela professora Maria do Carmo, eu acho que a grande beleza de obras literárias que acabam sendo atemporais é justamente tocar nessas questões humanas que, por serem questões humanas, enquanto houverem seres humanos, vão continuar sempre atuais. E essa obra, evidentemente, toca nessas questões e, ao tocar nessas questões, nos provoca reflexões e nos deixa inquietos, causa uma certa estranheza sobre como, apesar desses temas que são inerentes à nossa natureza humana, podem ser interpretados de uma maneira ou de outra, dependendo do nosso contexto social ou do momento no tempo em que nós estamos falando. Gostei muito das intervenções da doutora Laura. O direito à saúde também é uma paixão minha, então a bioética vem atrelada a essa temática, mas eu vou ressaltar, então, outros 3 pontos que eu considero interessantes na obra, e para não repetir o que já foi posto, eu vou só começar falando da questão da reprodução, que choca bastante logo no início da obra. E uma das coisas que mais choca e que está muito atual, a gente viu um debate recentemente no Brasil a respeito disso, é a adultização das crianças. Logo no início, eles já falam que, inclusive, a questão do desenvolvimento das crianças como reprodutores e como praticantes de atos da vida adulta, atos da sexualidade, inclusive em outros momentos foi considerado uma coisa imoral. Então, esse ponto ele é muito interessante porque ele levanta uma questão a respeito da nossa maturidade de desenvolvimento como ser humano. E nós estamos vivendo um momento atualmente que, por questões sociais e por dificuldades na organização de diferentes modelos de família e da maior participação de todos os indivíduos no mercado de trabalho, a criação dos filhos se tornou uma coisa muito mais desafiadora. E isso chama as crianças a serem adultas no momento. Então, nós temos visto, inclusive, alguns influenciadores dando aulas e palestras em redes sociais sobre investimentos e sobre moda e sobre uma série de atividades. E tem gente que consome esse tipo de conteúdo e acha isso não só adequado, mas também bonitinho, engraçadinho. E eu fico me questionando assim, se essas pessoas não conseguem se dar conta que aquela criança não está pronta para desenvolver esse papel. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de tocar é com relação a essa adultização, que eu acho que no momento atual, no Brasil, a gente tem discutido bastante isso, está no Congresso Nacional, inclusive, uma série de propostas legislativas tocando sobre esse tema. Acho que é uma temática importante para a gente refletir. Outro ponto que me chama bastante atenção, e eu não só
reli a obra para participar dos debates de hoje, mas também já tinha feito esse tipo de reflexão, e eu tenho um mestrado na área de inovação, é justamente essa crítica com relação ao uso da ciência que é apresentado na obra, que ela é uma faca de dois gumes, porque assim, ao mesmo tempo que a inovação e o desenvolvimento tecnológico podem, de fato, ser disruptivos e desestruturar a sociedade e levar a gente para um caminho mais, talvez até perturbador, como é o que é apresentado na obra, mas também nós não podemos ir para o outro lado e pregar a estagnação social e a não utilização e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, essa crítica que a gente vê a respeito da obra, reiteradamente, quando a gente lê sobre o que outras pessoas já produziram sobre o Admirável Mundo Novo, sempre vem essa questão da utilização da inovação e da ciência como essa forma de organização social. E me preocupa que pouca gente toque nessa tecla com esse olhar para os dois lados. Sim, é preocupante se nós utilizarmos as inovações e a ciência como uma forma de manipulação social, de controle social, mas nós também não podemos estagnar a sociedade num determinado momento do desenvolvimento civilizacional, inclusive. Então, essa é outra reflexão que eu trago e que eu acho que é bastante importante da gente fazer. Nós temos que pensar toda a tecnologia que surge, ela tem uma possibilidade tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos que saber utilizar a ciência e a tecnologia para a promoção do bem-estar social com respeito à dignidade humana e às características que nos fazem seres humanos. E, inclusive, criticar a nossa realidade e inovar a ciência são inquietações humanas que nunca vão se exaurir ou se encerrar. Então, faço também essa reflexão. Outro ponto que eu gostaria de destacar, e esse é o último ponto, porque eu sei que também não podemos esticar muito o evento, mas eu gostaria de trazer a discussão, é a questão da satirização da religião que aparece naquele momento em que as personagens participam de, eu não diria um culto, né, mas é um momento de ritual quase religioso. Exatamente. E, na verdade, o que nós vemos ali é uma sátira e um desconforto da personagem que está ali envolvida, que não se sente em comunhão com os outros personagens. E o que fica explícito ali, e o que o autor traz como crítica, é justamente essa utilização da religião, ou se não de uma religião, como de qualquer sistema axiológico ou deontológico, utilizado como uma forma de controle social. Então, a gente vê muito essa utilização da religião como uma forma de controle. E aqui nós temos também que olhar para essa crítica com algum cuidado, alguma cautela também, porque a religião faz parte da experiência humana. E do mesmo jeito que o autor traz as questões com relação à importância da arte, à importância da literatura, que são manifestações da humanidade, a religião também é. Então, essa satirização, ela brutaliza um pouco essa parte da experiência humana. E é claro, aqui, mais uma vez, a gente tem que olhar para a situação como uma faca de dois gumes. Evidentemente que a religião pode ser utilizada como uma forma de controle e manipulação social, e nós vemos isso muito frequentemente, inclusive no Brasil. Existem algumas situações até bastante preocupantes de envolvimentos de movimentos religiosos com questões políticas e sociais,
em que não deveria haver essa invasão, né, da competência, mas também é necessário que se preserve a liberdade do indivíduo e a espiritualidade humana. Então, esses são 3 pontos que eu trouxe para nós refletirmos um pouco. Eu, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de participar desse debate. A minha participação como debatedor, eu acho que veio mais como de provocador, né? Eu quis fazer vocês que estão nos assistindo aqui saírem todos inquietos e tão perturbados quanto eu fico cada vez que eu releio essa obra, né? Então, acho que essa é a grande beleza desse tipo de evento, é nos deixar inquietos, nos fazer pensar sobre essas temáticas que fazem parte da nossa vida e vão continuar fazendo parte da vida de todos os seres humanos que vierem depois da gente. Muito obrigado. Bom, agradeço, doutor Roberto. Então, cabe a mim aqui fazer um fechamento das apresentações, né? Primeiro, quero dizer que a obra, aqui esse pequeno livro, ela contém um mundo dentro dela, um mundo. E como bem coloca a professora Maria do Carmo Campos, ela é uma obra que eu acho que é uma ode ao humanismo, né? Então ela é costurada com Shakespeare, assim, uma espécie de metalinguagem, tá? E tem um personagem que é importante falar, que é o Selvagem, que é alguém que é filho de uma mulher que pertencia a a sociedade regulada, né, do Admirável Mundo Novo, e que ficou perdida numas férias no Novo México, numa determinada comunidade indígena, e que então acabou tendo esse filho lá, que é o John. Então o John, ele é um estranho naquela comunidade indígena, né, mas ele é criado, tem uma espécie de um pajé com histórias, a questão da narrativa, né? Ele é um ser humano que é criado com narrativas da tradição daquela tribo, digamos, que está ali, e num determinado momento lá um personagem da tribo acaba dando a ele de presente uma coisa que eles tinham achado se eu não me engano, um navio encalhado, coisa parecida, que é nada mais nada menos que as obras completas de Shakespeare. Então, o John, lá naquele isolamento, ele é, digamos, condicionado, catequizado por Shakespeare, né? E depois, não vou aqui, claro, repetir toda a obra, mas num outro momento, então, ele vai para a civilização, né? Essa em Londres, mas vai com ele vai essa bagagem humanista. Ele vai se deparar com esse conflito, né? Outra coisa que eu acho que trouxesse bem assim é a questão do nome dos personagens, né? Os nomes dos personagens são usados, todos eles têm referências irônicas, né? Por exemplo, o Bernard Marx, que é um sujeito que ele como é que é? Ele flerta com a democracia, ele flerta com as liberdades, mas num determinado momento ele é apertado, então ele acaba abdicando daquilo, quer dizer, uma certa discussão entre uma visão mais marxista e a democracia. O livro todo se passa numa época pós-fordiana, né? Então é AF e DF, né? Porque Ford passa a ser Deus. Então eles inclusive usam essa expressão, oh Ford, né? Oh my Ford, né? E as grandes autoridades são as fordesas, né? Vossa Fordesa é o chefe do departamento, não sei o que, departamento. Então, eu estou fazendo só essa abordagem assim, para dizer que é uma obra gigantesca, eu acho que é uma obra como Ulisses do Joyce, como A Montanha Mágica, né? Que são assim, fundamentais. E agora eu vou pedir permissão para ler um pouco o que eu escrevi, porque tem muita coisa aqui que vai ser difícil falar de tudo, né? Então, a minha ideia aqui, vamos lá, né? O objetivo que eu tenho aqui é mostrar como diferentes perspectivas
filosóficas, até modernas e contemporâneas, elas convergem, né, para a problematização dos efeitos da racionalidade técnica, das transformações sociais. Daí hoje, da sociedade da informação ou da inteligência artificial em que vivemos. Eu só esqueci de dizer uma coisa. Admirável Mundo Novo, inclusive, é uma citação de uma obra do Shakespeare, que, se eu não me engano, é A Tempestade. Né? Então, quando o John tem a oportunidade de ir para a civilização, ele diz: ó, admirável mundo novo, né? Que é o mundo que ele vai encontrar. Né? Então, na obra Admirável Mundo Novo, Huxley descreve uma sociedade rigidamente controlada, na qual seres humanos são produzidos em laboratório e condicionados desde o nascimento para ocupar funções pré-determinadas. O lema comunidade, identidade, estabilidade resume a supressão da individualidade em nome da ordem coletiva. Um parênteses. Como é que se obtém essas castas, os Y, etc? Baixando o nível de oxigênio na incubadora. Então, tirando o oxigênio, nasce um Y, uma pessoa que vai se conformar em fazer tarefas degradantes. Nada mais, nada menos que a fome, a subnutrição. Tá? Bom, o personagem selvagem simboliza a recusa a esse mundo artificial. Ele rejeita o uso da droga soma e o consumismo, defendendo a autenticidade da experiência humana, e sua fala é emblemática. Então ele diz assim: eu não quero conforto, quero Deus, quero poesia, quero perigo real, quero liberdade, quero bondade, quero pecado. O selvagem representa, em grande medida, o humanismo que Aldous Huxley desvela no romance. Tendo lido as obras completas de Shakespeare na infância, John se apropria das falas do dramaturgo para interpretar e resistir ao mundo artificial que o cerca. As citações shakespearianas, carregadas de paixão, dor, amor e transcendência, funcionam como um contraponto à sociedade que rejeita a literatura, a arte e a espiritualidade em nome da eficiência e da estabilidade. Nessa perspectiva, a presença de Shakespeare opera como uma forma de metalinguagem dentro do romance. Huxley faz com que o selvagem traga à cena a voz da tradição humanista, resgatando valores éticos, estéticos e existenciais que a sociedade do futuro havia apagado. Assim, John se torna não apenas um personagem isolado, mas o porta-voz de uma herança cultural e literária que insiste em sobreviver diante da massificação tecnológica. Então, ele, incapaz de viver seus valores em meio à sociedade controlada, ele acaba optando pelo suicídio. Tá? No desfecho de Admirável Mundo Novo, John busca a purificação por meio de uma penitência, utilizando o chicote contra si mesmo em um gesto de resistência íntima. No entanto, seu ato logo é transformado em um espetáculo. Multidões se aglomeram para assistir até que exigem que ele repita a cena. Porque, no final da obra, ele acaba optando, né, por ir morar num farol isolado, onde ele vai plantar, vai caçar, e tudo, e vai viver sozinho, longe depois da morte da mãe. Né? E o curioso assim, que a grande autoridade, que era um sujeito que tinha tido acesso à ciência, que era um sujeito que tinha uma biblioteca, né, mas que guardava 7 chaves, poderia ter condenado à prisão perpétua, poderia ter condenado à morte, mas não, ele condena o John, ele autoriza a morar lá no farol. Porque, a meu ver, ele sabe que aquilo vai virar um espetáculo. Né? Então, assim, no entanto, seu ato logo é transformado em um espetáculo. Multidões se aglomeram para assistir e até exigem que ele repita a cena, né? Transformando sua dor em entretenimento coletivo. Esta passagem ilustra de maneira contundente a crítica que Guy Debord faz à sociedade do espetáculo, segundo a qual, na modernidade, toda experiência humana é mediada pela lógica da representação e do consumo de imagens. O sofrimento de John deixa de ser um ato autêntico de busca por sentido e torna-se uma mercadoria simbólica.
reduzido ao espetáculo que satisfaz a curiosidade e o voyeurismo da massa. Tal convergência evidencia que, tanto para Huxley quanto para Debord, a sociedade capitalista tende a converter até mesmo os gestos mais radicais de recusa em espetáculo vazio, esvaziando a potência crítica. Podemos estabelecer também um diálogo com a obra Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Nessa obra, o Han mostra que, na contemporaneidade, a dominação não se dá mais por proibições externas, mas pela autoexploração. Cada indivíduo é pressionado a ser produtivo, eficiente e feliz, o que gera ansiedade, depressão e esgotamento. Então, se em Huxley a alienação era imposta de fora para dentro, pela droga soma, em Han ela vem de dentro. Somos nós mesmos que nos exploramos, e muitas vezes com o auxílio da inteligência artificial, que mede e otimiza cada aspecto da vida, sobretudo nas redes sociais e nas plataformas digitais. Como diz o livro, em um determinado momento ele diz: o segredo da felicidade é amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo o condicionamento. Fazer com que as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. Da mesma forma, a obra pode dialogar com a modernidade líquida do Bauman. Zygmunt Bauman, na sua teoria da modernidade líquida, acrescenta que vivemos em um mundo instável, no qual vínculos, identidades e valores se tornam frágeis e descartáveis. Hoje, a inteligência artificial intensifica esse processo ao mediar relações rápidas, efêmeras e superficiais, que nos conectam mais, mas nos tornam também mais inseguros e solitários. Os likes das redes sociais funcionam como soma, são injeções de dopamina, mas o cancelamento nas redes provoca dor, e a dor se cura com ansiolíticos e antidepressivos. Também podemos ligar a obra dele, aí já foi dito pela professora Maria do Carmo, com o Benjamin, mas aí eu trago uma outra obra do Benjamin, que é O Narrador. Então, assim, no ensaio O Narrador, o Benjamin aponta para a crise da narrativa na modernidade. A tradição oral e a experiência compartilhada foram substituídas pela informação fragmentada e superficial. Esse diagnóstico dialoga com a sociedade de Huxley, dominada pelo entretenimento e pelo consumo, oposta à vida selvagem que representa as histórias por meio da tradição. No mundo de hoje, a inteligência artificial contribui para intensificar esse fluxo fragmentado de informações, em que sabemos muito, mas compreendemos pouco. Eu já estou me encaminhando para encerramento, mas eu achei importante fazer esses links assim, também com Foucault, com Michel Foucault, e a sociedade disciplinar do vigiar e punir, em que Foucault analisa como o poder moderno se exerce por meio da disciplina e da vigilância. O panóptico, o modelo arquitetônico escrito por Jeremy Bentham, simboliza esse controle, em que cada indivíduo se comporta como se fosse observado o tempo todo. Em Huxley, vemos algo semelhante, mas internalizado. Cada pessoa é condicionada a amar sua própria servidão. Isso aproxima muitíssimo do que vivemos hoje com a inteligência artificial. Vivemos uma fusão desses dois mecanismos. Algoritmos vigiam nossos dados e, ao mesmo tempo, nós internalizamos essa vigilância, moldando o nosso comportamento conforme as expectativas externas, predições algorítmicas que influenciam, inclusive, nossas escolhas políticas. E uma coisa importante, assim, dizer que o condicionamento, como já foi dito pela professora Maria do Carmo, se dava pela hipnopedia. O que era isso? As crianças passavam a noite, as pessoas passavam a noite ouvindo mensagens, mensagens de convencimento, de aceitação do seu destino.
E tem uma cena que eu acho super forte no livro, que é aquela dos bebês, os bebês Y, eu acho, ou gamas, e que eles são... Então, tem uma sala onde esses bebês são colocados em contato com livros infantis e flores, rosas, né? Então, eles deixam que o bebê chegue perto daquele livro, daquela rosa, no primeiro momento, aí os bebês rasgam os livros, despedaçam as rosas, etc. E aí isso se repete, só que na próxima vez, através de um som ensurdecedor, quando eles tocassem nas rosas, e um choque elétrico. E isso se repete N vezes, até que aqueles bebês pegam uma ojeriza ao livro e às flores, né? Por que livro e as flores? Porque, primeiro, que eles não poderiam ter consciência da sua classe, e as flores, porque eles não podiam amar a natureza no sentido assim de desejar a contemplação. Eles tinham que amar o transporte, que levava para onde fazia as atividades. Então, toda a sociedade é feita desse jeito. É uma sociedade hedonista, onde as pessoas não... O casamento é muito mal, é um crime, né? Ter um vínculo afetivo mais profundo é condenado, né? Então, o que se estimula são as relações sexuais sem nenhum compromisso. E o que acontece? O John, quando ele chega, ele se apaixona pela Lenina, né, que é uma clara referência ao Lenin. Ele se apaixona profundamente, a ponto de chegar num determinado momento, ele tenta dizer isso a ela, ele diz assim, olha, só que eu quero casar, como é lá na ilha, lá no Novo México. A gente promete viver junto para sempre, né? E a Lenina, que é condicionada para as relações daquela forma, né? Elas tomam soma para ter o prazer, não sentir dor, etc. Então, ela automaticamente se despe, ela vai em direção a ele, querendo ter uma relação com ele, e ele repudia aquilo, ele fica enojado com aquilo e sai fora, porque o que ele desejava é uma relação verdadeira, né, e não aquela superficialidade daquele hedonismo, né. E, já, agora, encerrando mesmo, uma outra conexão que eu faço é com a crítica mais recente do Yanis Varoufakis, no livro Tecnofeudalismo, né? O livro chama Tecnofeudalismo, o novo rumo do capitalismo. Ele argumenta que o sistema atual não mais se enquadra como capitalista, mas constitui uma nova forma de feudalismo, o tecnofeudalismo. As big techs, através de grandes plataformas digitais, funcionam como senhores feudais modernos, extraindo valor não da produção direta, mas do controle sobre os dados e os acessos às redes. Assim, sim, Huxley, o controle social era exercido pelo condicionamento e pela droga soma. Hoje ele é realizado por meio de algoritmos de inteligência artificial, que nos monitoram, moldam nossos desejos e organizam o espaço digital de acordo com os interesses privados. Assim, o tecnofeudalismo de Varoufakis ecoa o mundo de Huxley. Ambos descrevem sociedades em que a liberdade individual é sacrificada em nome de uma ordem controlada por forças que se assemelham ao poder das big techs. Então, assim, são inúmeras as ligações filosóficas que podem ser extraídas da obra, que nem cabe aqui nesse curto espaço de tempo, né? A relação com Nietzsche, por exemplo, e a morte de Deus, o Deus que matamos, ela é evidente. Só isso seria suficiente para um seminário, né? O admirável mundo novo, no dizer de Huxley, né, é, abre aspas, um mundo em que Deus se manifesta como ausência, né? O que eu posso dizer, então, agora César falando, o que eu posso dizer é que, a meu ver, a obra de Huxley, a época classificada como uma distopia, é hoje o nosso topoi, né? Somos a sociedade do admirável mundo novo e seremos cada vez mais com o império da inteligência artificial. Temos as plataformas de streaming, como a Netflix, no papel do cinema sensível de Huxley. Cinema sensível era o cinema que o Estado produzia para as pessoas irem se entreter assistindo. Basicamente, eram filmes quase pornográficos, assim, né? Que aquilo era para divertir as pessoas.
e aliená-las. Não é? Para a tristeza, tomamos antidepressivos. Para a angústia, ansiolíticos. Para dormir, os hipnóticos do tipo Zolpidem. Recentemente, eu li uma notícia alarmante, que muitos jovens de 20 anos já não têm relações sexuais sem o uso de tadalafila. E entoam o hit, dá-lhe bala, dá-lhe tadala, nas festas. Numa desesperada tentativa de manter o desempenho em relações vazias, desprovidas de verdadeira paixão. E buscamos incessantemente o não envelhecimento do corpo e a preservação da juventude em academias de ginástica, para onde vamos tomando pré-treinos e creatina. E precarizamos cada vez mais as relações de trabalho em processos como a terceirização, a uberização e a pejotização, como se fossem criando, né, desincubando gêmeos do tipo Y, desprovidos de direitos laborais. E queremos respostas prontas para tudo, né, o mais rápido possível. De preferência com auxílio de chat GPT, de alguma inteligência artificial, é mais confortável, porque, como diz o Huxley, a inteligência humana é um fruto do desenvolvimento retardado, levamos tempo para nos tornar adultos. E nós queremos adquirir o conhecimento em segundos. Seria ousadia minha dizer que a obra de Huxley deixou há muito tempo de ser distópica? Finalmente, eu trago aqui uma conexão com a obra O Rinoceronte, de Eugênio Ionesco, e a ideia de resistência como uma mensagem de esperança. Comparemos o Selvagem de Huxley com o Berenger, protagonista da peça Rinoceronte, de Eugênio Ionesco. Enquanto o Selvagem opta pelo suicídio, da impossibilidade de viver seus valores, na impossibilidade de vivê-los, né, Berenger resiste até o fim à transformação coletiva em rinocerontes. Sua fala final é emblemática. Eu sou o último homem, eu permanecerei até o fim, je ne capitule pas. Assim, se o destino do selvagem encarna a impossibilidade da resistência em um mundo totalmente controlado, e o suicídio desponta como um último ato de autonomia do John, Berenger apresenta a afirmação da humanidade mesmo no isolamento, um triunfo da alma. O contraste entre o suicídio e a resistência coloca em evidência dois modos de enfrentar a massificação social e o mundo doente em que estamos vivendo, e nos convida a uma profunda reflexão. Huxley, Hahn, Bauman, Benjamin, Foucault, Ionesco, Varoufax e Debord, cada um do seu modo, convergem para uma reflexão comum. As forças modernas, sejam o consumismo, a autoexploração, a liquidez de vínculos, a perda da narrativa, a vigilância, o domínio das plataformas digitais ou a lógica do espetáculo, elas ameaçam reduzir a nossa humanidade. Diante disto, resta-nos a escolha: sucumbir como selvagem ou resistir como Berenger. O desafio contemporâneo é usar a tecnologia, inclusive a inteligência artificial, não como um instrumento de alienação, mas como meio de emancipação, preservação da experiência autêntica. Como diz Varoufax, a revolução pode se dar dentro das próprias redes. Muito obrigado. Passa a palavra. Eu acho que, olha, sinceramente, eu estou encantada. Por quê? Porque ele nos faz pensar, ele nos faz refletir. Realmente, às vezes, sem a gente querer, a gente fica seduzida por aquela ideia. Mas, graças a Deus e a tudo, eu sou uma pessoa que acho que eu penso por mim mesma. Eu respeito as religiões,
respeito os partidos políticos, não tenho partido político, e eu realmente sou religiosa, eu acredito em Deus, mas não é, cada um naturalmente dentro do seu respeito, não é aquilo, não é o que o pastor disse ou o que o Papa disse, com todo o respeito que me merece o Papa, fui educada em colégio religioso, mas eu acho que Deus nos dá tanta beleza, tanta coisa linda, uma flor, aquilo, uma flor, um amanhecer, as pessoas que a gente conhece. Então, César, muito obrigado por tu nos trazer de volta, muito obrigado por todas essas observações que fizeram. Realmente isso é muito importante. Eu acho que o nosso Instituto e a Faculdade de Direito está cumprindo o papel. Estamos sendo sacudidos, não só pelas teorias, mas somos sacudidos, vamos viver a vida e vamos cumprir o nosso papel. Muito obrigada. Então, pessoal, eu indago se alguém da mesa quer fazer mais alguma observação. Roberto? Desculpe, é um minuto. Eu estou tão não é comovida, impactada por tudo que se discutiu aqui, se apresentou, que eu diria ao professor César, que dê continuidade a esse debate, porque isso não pode encerrar aqui. Eu acho que é algo tão preciso, tão presente, preciso no sentido daqueles que enxergam, mas muitos não veem. Acham que o mundo agora é um parque de diversões, né? Eu acho que seria importante dar continuidade. Parabéns. Muito obrigado. Então, eu quero... vamos dar seguimento a esses debates, com certeza. E eu já anuncio, então, que o nosso próximo encontro vai ocorrer em novembro. Dessa vez vai ser um encontro online, porque a nossa palestrante vai ser a professora Kátia Galvão, colega nossa do doutoramento lá na UFP. A Kátia faz uma pesquisa sobre políticas públicas para imigrantes em Portugal, tá? E eu a convidei, então, para falar sobre a obra América, do Kafka. Tá? Então, para quem quiser se preparar para o próximo encontro, tá? Ainda não temos data, mas vai ser na última semana de novembro. Eu agradeço a presença de todos, queridos amigos, e espero que tenhamos mais encontros. Sim, é uma coisa importante, pessoal. Na quinta-feira, nós vamos ter o almoço do IARGS, tá? Que vai ocorrer no Germânia? No Leopoldina Juvenil. E o nosso palestrante vai ser o nosso presidente do Tribunal de Justiça, que vai falar sobre inteligência artificial no judiciário. É um tema bem interessante, o almoço é excelente, tudo organizado assim, no melhor nível possível pela querida Ana Amélia. Tá bom. Vejam na página do IARGS, tem todas as informações do nosso almoço, vai ser no Instagram, vai ser um prazer estar com vocês lá. Muito obrigado.